No ano em que a TAP celebra 70 anos, é com muita satisfação que fazemos parte da organização do Congresso Nacional de Formação Profissional, numa parceria com o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e o Format. Tudo na formação é importante e o ciclo formativo todo ele é importante, mas de facto a transferência é aquilo que justifica a formação. Pensar a formação é refletir, é avaliar, imaginar para onde é que nós vamos, o que é que fizemos, porque é que fizemos, onde é que queremos estar, e só assim é que é possível evoluir. A maior parte das organizações faz um investimento bastante elevado na formação. Algumas fazem sistematicamente, todos os anos fazem um grande investimento em formação, mas não tem havido o hábito de avaliar os efeitos que daí decorrem. O impacto que a formação tem na vida das empresas, na vida dos formandos que frequentaram essas ações de formação, no posto de trabalho que eles ocupam. A questão que se coloca é como é que depois do período da formação as pessoas continuam ou passam a alterar o seu comportamento e o seu desempenho aplicando aquilo que foi treinado ou que foi desenvolvido na formação. E se o investimento que as empresas fazem na formação, se de facto há algum retorno em termos da organização, em termos de produtividade, em termos de inovação, de competitividade e mesmo a nível de desenvolvimento das competências dos trabalhadores que frequentam essas ações de formação. Profissionais que vierem aqui vêm não apenas partilhar os seus conhecimentos e as suas experiências, mas podem também beneficiar com a investigação que é feita ao nível académico e ao nível universitário. Se eu sou formador, um gestor de formação, um coordenador, um dono de uma empresa de formação, um dono de uma grande empresa, não posso faltar a este evento. Não há que hesitar, nem há que ficar indeciso. Deve se inscrever já e quanto antes. Porquê? Porque não há nada como marcar presença em eventos que marcam a diferença. Não deixe de participar e fazer parte deste grupo. A todos. Bom dia a todos. Eu sei que está um tempo assim um bocadinho estranho e tal, e é a minha primeira vez, portanto estamos todos aqui a ver se a casa enche. O meu nome é Paulo Jorge Duarte, bem-vindos ao 2º Congresso da Formação Profissional. Sou gestor de formação da McDonald's, que está ligado a este congresso desde a sua primeira edição em 2014, em que é um grande prazer estar aqui a passar o dia com pessoas que vão em conjunto pensar a formação. É com um grande prazer e com uma honra enorme, até porque eu fui aluno desta casa há mais de 20 anos, que eu gostaria de chamar para fazermos a abertura deste congresso o professor António Caetano, vice-reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Mário Martins, do Format e Informat, e Sandra Fenha, da TAP Portugal.
Era suposto estar... Ok, muito obrigado. Era suposto o nosso reitor estar aqui, mas ele tem outros compromissos e não é possível vir à abertura do Congresso, lamentando o facto de não poder vir. Entretanto, pediu-me para fazer eu esta abertura. Eu irei estar convosco mais daqui a pouco também numa outra sessão. Relativamente a este evento, nós gostaríamos, em nome do ISCTE, antes de mais, de agradecer colaboração, foi intensa na organização deste congresso, a colaboração que tivemos com a Format, com a TAP e com outros colaboradores e outras pessoas que de algum modo se dispuseram para colaborar connosco também. Ao nível do ISCTE, é com muito prazer que nós acolhemos esse tipo de iniciativas e que as promovemos. Nós, a nível académico, procuramos sistematicamente, aqui pelo menos, procuramos fazer uma ligação, sempre que possível, forte entre a investigação que fazemos e a realidade profissional, a realidade nas organizações. Penso que este congresso é um exemplo, pela maneira como está estruturado e por aquilo que eu prevejo que vai acontecer, é um exemplo de uma articulação muito forte entre o que se faz na universidade e aquilo que se faz nas empresas e como é que se pode beneficiar mutuamente, quer nós, quer ao nível dos profissionais, como é que se pode beneficiar mutuamente da produção de conhecimento que tem vindo a ser feita. E, por conseguinte, eu gostaria apenas de vos desejar um bom dia. Espero que este dia seja muito útil para todos, que haja muita participação, muito envolvimento, que haja possibilidade de discutir aqui algumas das questões mais importantes relativas, neste caso concreto, ao problema da transferência, e gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos parceiros o facto de terem avançado com esta iniciativa, que é uma iniciativa que foi desenvolvida em poucos meses e que me parece, até agora, que vai ser um sucesso e que vai ter resultados muito positivos. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Mário. Muito obrigado. Bom dia a todos, caras e caros congressistas, sejam bem-vindos ao 2º Congresso Nacional da Formação Profissional. As minhas primeiras palavras, naturalmente, são de gratidão para todos aqueles que tornaram possível a realização deste evento. Um agradecimento especial ao ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e à TAP Portugal, pelo empenhamento demonstrado nesta iniciativa, reconhecendo e valorizando desta forma a importância da formação profissional na vida das empresas e na vida das pessoas. Caros oradores e moderadores, apoios e patrocinadores, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso contributo para este congresso. Caros participantes, a vossa presença aqui neste grande auditório reforça o objetivo geral desta iniciativa, que visa dinamizar o setor da formação profissional, juntando os seus principais atores e dinamizadores. Pensar a formação é o lema deste evento. É então um espaço e um momento único para partilhar opiniões, experiências e conhecimentos. É este o espírito que nos move, quer à organização do Congresso, quer também ao portal Format. Uma comunidade de aprendizagem dos profissionais da formação e do ensino profissional, porque nós acreditamos que o conhecimento constrói-se partilhando e cada um de nós é um artesão do conhecimento. Neste 2º Congresso Nacional da Formação Profissional, pretendemos pensar a formação no âmbito da transferência e da competitividade. Há um ano atrás, as conclusões do Conselho Europeu vieram reforçar o papel estratégico do ensino e da formação no apoio à recuperação económica na Europa. Estes sistemas, além de fornecerem um contributo essencial para promover a coesão social e a cidadania ativa, contribuem consideravelmente para a geração de um crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, para o aumento da produtividade e da empregabilidade, bem como também o aumento da inovação. Pergunto agora, será que todos os intervenientes no mercado da formação, desde os empresários, profissionais da formação, decisores políticos e os próprios formandos, terão esta visão tão positiva e decisiva da formação profissional? A maximização dos benefícios da formação requer a avaliação dos seus efeitos ao nível dos colaboradores e da organização, bem como a análise do retorno do seu investimento no desenvolvimento de competências. Mais uma questão. Será que a transferência das aprendizagens
é analisada e avaliada pelas organizações? E de que forma? Quais os fatores que concorrem para fomentar ou inibir a transferência da formação? A finalidade da formação é, de facto, a mudança de comportamentos, através da aprendizagem e a sua transferência e aplicação no local de trabalho, permitindo à organização e ao próprio país obter retorno dos investimentos realizados. Mais uma questão ainda. Assim, em que medida o investimento efetuado em formação vai ter retorno para a própria organização? Socorrendo-me da literatura, e estou quase a terminar, a transferência da formação pode ser definida como o grau em que os formandos aplicam efetivamente o conhecimento, as competências e as atitudes adquiridas em contexto de formação, no local de trabalho, fazendo com que o material aprendido seja generalizável e mantido ao longo do tempo. Última questão. Será que os trabalhadores, formandos, aplicam o que aprenderam na formação no desempenho das suas funções? Deixo assim algumas pistas para reflexão, com a expectativa que possamos responder a algumas destas questões através da partilha das boas práticas, dos conhecimentos e abordagens inovadoras que têm vindo a ser implementadas nas organizações que hoje aqui deixarão o seu testemunho. Muito obrigado a todos, desejo um bom congresso. Obrigado. Muito bom dia a todos. Foi efetivamente com grande entusiasmo que a TAP Portugal aceitou o convite do Portal Format para ser empresa associada neste evento e foi muito importante contarmos com o ISCTE como um parceiro comum. A TAP é também, orgulhosamente, sócia fundadora do INDEG. Este convite que nos foi dirigido foi um reconhecimento pelo modo como nós encaramos a função formação na empresa. Levou um grande empenhamento da nossa área de recursos humanos, em particular da área da gestão de talento, onde a disciplina formar se corporiza. Na TAP, nós olhamos para a nossa empresa como uma empresa-escola. Nossa formação funciona em edifício próprio, 6 andares, temos salas de formação diversas, temos laboratórios, oficinas de formação prática, temos auditórios, simuladores, mock-ups e o que nós procuramos é que a formação seja uma prática empresarial global e é assim que ela é encarada na empresa. Eu trago-vos alguns números, acho importante. Nós encerramos o nosso ano 2014 com 450 mil horas de volume de formação. Destas, 20 mil horas é na nossa modalidade à distância, que tem sido um desafio muito interessante de conduzir, desenvolvido desde 2007, todo desenvolvido com recursos in-house, portanto, 20 mil horas já desenvolvidas na modalidade e-learning. Estas 450 mil horas de formação envolveram 20 mil alunos, destes 6 mil na modalidade e-learning também. E tivemos em realização 3 mil cursos. Destes 3 mil cursos, 230 foram eventos de e-learning. Nós, neste volume de formação de 450 mil horas, envolvemos toda a formação específica e técnica da empresa e temos também uma importante área de formação transversal. Mas eu gostaria de vos trazer aqui um bocadinho e rapidamente, porque me foi pedido para ser o mais sintetizada possível, 4 grandes fatias de grupos profissionais que formamos anualmente. Nós temos como primeiro grupo profissional, grande volume, o pessoal navegante, são os nossos tripulantes. Aí destacamos o pessoal navegante técnico, os nossos pilotos, a formação dos nossos pilotos inicial, qualificação e contínua, e a formação do nosso pessoal navegante comercial, que são os nossos tripulantes de cabine. Esta é a primeira fatia que destacamos, aquela que nos consome muitos dos nossos recursos, muito do nosso tempo. Depois temos uma segunda importante fatia, toda a formação para os profissionais da manutenção e engenharia. Uma terceira fatia que destacamos aqui é um projeto de formação que desenvolvemos há muitos anos e que hoje à tarde vocês vão ter a oportunidade de o conhecer em pormenor, é a formação básica dos nossos técnicos de manutenção de aeronaves. É uma formação que pode ter várias características, sendo que aquela que praticamos nos últimos anos é uma formação integrada de eletromecânica com eletroaviónica e que é uma formação de 24 meses e os nossos jovens técnicos de manutenção de aeronaves, que o nosso objetivo é sempre absorvê-los e esse tem sido a prática, e saem com uma carteira europeia, uma certificação europeia. E, por último, a formação garantida para as nossas áreas comerciais.
Toda esta formação é garantida com formadores internos, nenhum com a função exclusiva de ser formador. Foi uma decisão, foi uma estratégia adotada pela empresa para garantirmos que, desse modo, os nossos formadores estão up-to-date com as mais recentes práticas. Não quero terminar sem falar um bocadinho do futuro, do que é o futuro da formação da TAP. Nós temos muitos desafios, elencamos 3 aqui junto de vós. Como deverão compreender, a formação contínua dos formadores é uma preocupação da nossa parte, porque eles são uma pedra basilar para o sucesso da formação. O desenvolvimento do nosso e-learning caminhando para um e-learning colaborativo. Ele hoje segue o modelo instrucional e nós queremos que o modelo colaborativo seja a nossa realidade. E, por último, o desafio mais inovador dos últimos tempos dentro da área da formação. Nós vamos, pela primeira vez, criar uma comunidade prática na empresa. Será a nossa comunidade de formadores TAP, uma comunidade virtual de aprendizagem. É com muito prazer que olhamos para esta plateia, representando a educação, a formação e os negócios no nosso país. Deste lado nós teremos empresas que nos virão falar das suas experiências formativas no seu seio. Eu quero deixar uma palavra ao Format, que continue dinâmico e ativo e continue a deixar o seu contributo para a formação em Portugal. Agradecer a todos vós, muito obrigada. Bem, e os dados estão lançados. Como vimos nestas 3 apresentações, temos aqui claramente um desafio pela frente. Vamos pensar na formação. Este congresso, tal como é do conhecimento de todos, está dividido em painéis e em mesas redondas. Vamos começar com o primeiro painel, que tem como tema transferência da formação para o contexto de trabalho, abordagens e estratégias de implementação, que vai ser moderado pelo Dr. Gonçalo Chufre, Presidente do Conselho Diretivo da ANCAP, e que vai ter como participantes o professor António Caetano, Vice-Reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Ana Veloso, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho e Manuel Beja, da Nova Base. Vou chamar então ao palco os 3 participantes com o moderador, a quem peço uma salva de palmas de boas-vindas. Dois botões, um que diz para calar todos, eu espero não carregar nesse, e de conseguir moderar bem o debate deste painel. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia a todos. Dizer que é com muito gosto que aceitei o convite para participar neste congresso, para ajudar aqui na moderação deste painel. Vou tentar não me estender agora aqui nesta fase inicial, porque tenho também a indicação muito precisa de que há um controle automático e rigoroso da gestão dos tempos devido à intensidade do programa. Queria só deixar aqui 2 notas, eu depois passarei a apresentar à medida que for a vez de cada um dos intervenientes fazer a sua apresentação os oradores deste painel, que tem por tema transferência de formação para o contexto de trabalho, abordagens e estratégias de implementação. Deixar só aqui 2 linhas de raciocínio associado à forma como na Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional olhamos para esta temática e também no fim, depois de ouvir a intervenção da doutora Sandra Fanha da TAP, um desafio relativamente aos projetos do futuro que a TAP apresentou e que eu acho que tem espaço para pensarmos em conjunto num outro que a agência está a tentar promover e que faz todo o sentido naquilo que foi aqui referido. Nós podemos olhar para a formação de 2 pontos de vista e na agência nós temos tido um enfoque nos últimos tempos muito centrado no primeiro, que é a formação inicial. A formação inicial quer de jovens, quer de adultos, mais de jovens, porque a formação inicial de adultos está neste momento toda num processo de reequacionamento, de reposicionamento,
devido a um contexto de evolução que todos nós conhecemos, mas a de jovens tem sido uma aposta forte do ponto de vista das políticas públicas, e a agência, como organismo público que é, tenta corresponder às orientações que recebe. Mas também a formação contínua, e aqui na formação contínua é que eu acho que há alguns desafios e, portanto, acho que este Congresso tem aqui uma oportunidade de deixar pistas fortes relativamente à evolução desta formação contínua. No âmbito da formação inicial, quando falamos de transferência da formação para o mercado de trabalho, o que temos que falar é, ao fim e ao cabo, de um alinhamento daquilo que são os percursos de qualificação que queremos que os indivíduos jovens ou adultos percorram com as necessidades do mercado de trabalho. Mas tudo isto tem que ser feito em conjunto com os 3 atores, e os 3 atores são os próprios, são as entidades de educação e formação e são as empresas. E aqui todos têm que ter um papel muito grande e ativo. Os próprios na descoberta do caminho que querem fazer, das perspectivas que podem ter relativamente a esse caminho, da empregabilidade e da forma como os conhecimentos que vão ser adquiridos depois de forma proativa podem ou não ser aplicados, isto antes, durante a formação e depois na procura da transferência para o mercado de trabalho. As entidades, com os organismos públicos que ajudam a regular isto, como a agência, procurar que a oferta que têm é uma oferta que corresponde quer às expectativas dos primeiros, quer às necessidades das empresas. Mas as empresas também têm que ter um envolvimento muito proativo em todo este processo. Não só no ajudar a desenhar os percursos de qualificação, mas também a criarem condições para serem verdadeiras escolas-empresa, como há pouco foi referido. Elas têm que conseguir participar no processo com verdadeira formação em contexto de trabalho. Os indivíduos, jovens ou adultos, nos seus percursos de formação inicial, precisam de formação em contexto de trabalho com aprendizagens efetivas, com aquisições de resultados de aprendizagem associados a essa parte do seu percurso. E isto é fundamental conseguir-se construir e não se faz sem um compromisso, um envolvimento por parte das empresas. Relativamente à formação contínua, tem que haver aqui, e há aqui um desafio e há uma preocupação que eu partilho convosco, um investimento grande naquilo que venha a ser a aposta em termos de formação, e nomeadamente nas formações modulares, que são flexíveis, que são ajustáveis, que são dirigidas para dar respostas concretas, mas que sejam também alinhadas com necessidades reais. E o desafio que eu aqui vos deixo é algo que temos estado a pensar na agência e que este ano vamos iniciar com um projeto piloto com os parceiros sociais, que é conseguirmos levar o instrumento de reconhecimento de competências adquiridas em posto de trabalho ao alinhamento contínuo e permanente com a formação contínua que é administrada pelas empresas. Nós achamos que um sistema da RVCC como nós o temos faz sentido, mas fica aquém daquilo que são as suas possibilidades. Ele deve estar imbuído dentro das empresas, em permanente aplicação no reconhecimento das competências que os trabalhadores vão adquirindo ao longo da sua atividade profissional, alinhado e complementado com a formação contínua que a empresa é obrigada por lei a dar, e depois o sistema ir validando e certificando todo esse percurso feito de modo informal no posto de trabalho, feito de modo formal nas sessões de formação ou nas atividades de formação. E que o indivíduo vá crescendo não só em competências, mas também no reconhecimento e na certificação dessas mesmas competências, obtendo ele percursos de qualificação ou qualificações parciais que sejam úteis para o seu desenvolvimento profissional. Acreditamos que deste modo crescem todos. Crescem os indivíduos, crescem os profissionais, crescem as pessoas como cidadãos, mas também crescem as empresas. E é este o desafio que eu aqui deixava. Nesse projeto de crescimento que a TAP está a ter, que pense nesta vertente, numa vertente em que o sistema da RVCC está em permanente comunicação, em aplicação também dentro da empresa, e está também a fazer aquilo que é certificar de modo formal as aprendizagens que são feitas não só no posto de trabalho, mas na formação que a TAP entende que deve ser dada. Nós precisamos aqui de algumas empresas que estejam disponíveis a fazer este investimento nesta fase inicial para que os instrumentos que sejam necessários sejam bem construídos, e fica aqui o desafio para podermos conversar e ver como é que podemos alinhar isto.
Não me alongo mais, vou dar a palavra aos nossos oradores e às suas intervenções e depois aqui termos um espaço para debate e discussão. Eu começava pelo professor António Caetano, que já foi apresentado na abertura deste congresso, mas tenho aqui a referência bibliográfica e passava a referir-vos. Portanto, é professor catedrático aqui no SCTE, além da função de vice-reitor, como foi anunciado. Tem trabalhado as áreas de investigação dos processos de troca social nas organizações, do bem-estar subjetivo no trabalho, do empreendedorismo, a avaliação de desempenho e a transferência de formação. Portanto, além do trabalho de investigação que tem feito, tem sido também autor de vários livros especializados sobre formação e de outros capítulos mais específicos em livros e em revistas científicas. Portanto, vamos ouvir com atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Com licença. Bom, muito bom dia a todos, novamente. Eu vou falar um pouco sobre a transferência da formação e selecionei para discutir aqui convosco apenas 2 ou 3 tópicos. Evidentemente que este tema, como já foi referido, é um tema muito complexo, é um tema que tem vindo a ser investigado nos últimos 30, 40 anos muito fortemente. Temos hoje em dia muito conhecimento sobre a problemática da transferência da formação. E eu vou falar-vos apenas aqui de 2 ou 3 aspectos, como estava a referir. A primeira questão, está aqui. A primeira questão que eu gostava de falar convosco tem a ver, bom, relativamente ao que é que entendemos por transferência, como o Dr. Mário já referiu há pouco, de facto, quando falamos em transferência da formação, nós estamos a falar na aplicação real e efetiva, continuadamente, por parte das pessoas que terão aprendido ou desenvolvido determinado tipo de competências ou de conhecimentos em ações de formação, a sua aplicação depois no local de trabalho e no seu desempenho. Apenas para situar em termos de definição do que é que nós estamos a falar. A questão crítica que eu gostava de discutir convosco tem a ver com isto. Em que medida é que a formação se traduz em mudanças efetivamente realizadas no local de trabalho e no desempenho? Esta é a questão talvez mais crítica que hoje em dia se coloca. Quando falamos em avaliação da eficácia da formação, é disto que realmente começamos a falar. Embora, infelizmente, muitas vezes, quando se fala em eficácia, se fala de outros aspectos que eu irei referir mais à frente, mas este, no meu entender, é talvez o aspecto mais básico. Há ou não há mudança de comportamento, há ou não há mudança ao nível do desempenho que as pessoas depois têm na organização. E tem havido muitos estudos, como eu estava a referir, sobre este aspecto, e alguns deles, vou apenas salientar 3 ou 4, alguns dos estudos, infelizmente, têm demonstrado sistematicamente nos últimos anos que o nível de transferência, e isto são estudos internacionais, não é um problema português, o nível de transferência na maior parte das organizações é um nível relativamente baixo. Se vocês olharem para estes números, o que nós encontramos é que as melhores estimativas sobre a transferência da formação para o desempenho andam entre os 20% e os 30%. E vocês vejam que temos aqui estudos desde 2002, eu tenho estudos anteriores, mas ainda era pior, um último estudo que saiu agora o mês passado, que se refere a dados de 2014 e que chega à volta dos 30% a 32%. Evidentemente, para quem gosta de números grandes, nós podemos ler isto de outra maneira, podemos olhar para ali e dizer assim, então isto significa que cerca de 70% a 80% da formação, ou da aprendizagem na formação, não é efetivamente transferida para o local de trabalho ou para o desempenho. São números, não são tipicamente portugueses, alguns são americanos, outros são ingleses, outros são europeus, além de serem ingleses, e por conseguinte é um problema geral, não é um problema específico que nós encontramos. Eu penso que há aqui, estes números devem levar-nos a refletir, aliás, eles têm sido objeto de discussão nas últimas décadas, continuam a ser muito problemáticos. Evidentemente que o problema da transferência é um problema que ele próprio é complexo, eu vou aqui procurar simplificar apenas 2 ou 3 aspectos, e isto leva-nos a uma outra questão que é a seguinte: com números destes, então, em que medida é que a formação tem os efeitos pretendidos? Se, efetivamente, o nível de transferência é baixo, quais são os efeitos, em que medida é que as ações de formação e o investimento enorme que muitas organizações têm feito em formação, em que medida é que ela
têm os efeitos que se pretendia que tivessem, em que medida que contribuem efetivamente para o desenvolvimento da organização, para a competitividade das organizações e em que medida é que isso se mantém. Como sabem, há uma taxonomia que foi inventada em 1959 e essa taxonomia, que é muito utilizada e que é útil, tem alguma utilidade, ajuda-nos de algum modo a sistematizar os problemas, esses problemas não apenas da transferência, mas da eficácia da formação. Estou-me a referir à taxonomia inventada pelo Kirkpatrick, penso que todos vocês conhecem, e que contemplava 4 níveis que nós devíamos considerar, que há cerca de 10 anos foi complementada com um 5º nível, que agora também está aí muito na moda, eu não vou falar sobre ele, vou falar sobretudo sobre aquilo que nos interessa aqui, que é a transferência. Esta taxonomia é uma taxonomia útil, que coloca os problemas, permite-nos de algum modo olhar para os problemas de eficácia da formação em cada um destes níveis. E o que nós temos observado, e há de facto ao nível dos estudos nacionais e internacionais que nós temos verificado, é que o nível 1, de algum modo, o nível das reações, quer dizer em que medida é que os participantes dos programas de formação, como é que eles apreciam ou apreciaram uma determinada ação de formação, qual é o nível de satisfação, o que é que eles acharam da ação de formação, do formador, por aí fora, o nível das reações, de algum modo, já está generalizado. As últimas estimativas revelam que cerca de 90% das ações de formação realizam ou aplicam este nível de avaliação. Simplesmente é um nível de avaliação, é interessante, sem dúvida, dá-nos algum feedback, dá-nos alguma informação sobre a ação de formação, mas não é suficiente, nem de longe, para nos permitir saber em que medida é que aquela ação de formação teve eficácia. Desculpem, eu pensava que o cronómetro ia estar a contar. Não está, mas eu tenho aqui um, portanto não posso ir dizendo... Estou a falar? 5 minutos? Sim. É só para eu controlar o tempo, é que eu não quero ultrapassar os 20 minutos. É que eu estava à espera que aquele... E agora estou a ver que ainda estou com 20 minutos, portanto isto é bom. Tem que tirar 5 minutos àquele. Ok, obrigado. Desculpa esta interrupção. Estava eu a dizer que o nível de reações não é um nível... é um nível interessante, mas não é um nível que nos permita, de facto, compreender qual é o efeito depois da ação de formação. Relativamente à aprendizagem, as coisas aqui já mudam. Temos muitos programas de formação, muitas ações de formação, onde não se realiza a avaliação da aprendizagem. Pressupõe-se que, eventualmente, os participantes terão aprendido, mas não é feita uma avaliação, não é uma avaliação minimamente válida da aprendizagem que estará realizada. Ora, aqui temos logo um problema diretamente relacionado com a transferência. Se não tiver havido aprendizagem, como é que vai haver transferência? Quando falamos em transferência, estamos a falar em transferência da aprendizagem. Para facilitar, muitas vezes dizemos transferência da formação. Enfim, é uma maneira de dizer, mas na realidade o que nós queremos dizer é transferência da aprendizagem para o desempenho. E aqui é necessário, de facto, implementar, é necessário generalizar a avaliação da aprendizagem para ver se chegamos a níveis pelo menos próximos daqueles que já hoje se praticam relativamente ao primeiro nível, às reações. Se nós chegássemos a 80% das ações de formação terem algum tipo de avaliação, isso provavelmente já seria um bom contributo que iria eventualmente facilitar depois a transferência da própria formação. Esta taxonomia tem um terceiro nível a que o autor chamou comportamento e que nós aqui chamamos de transferência. Na realidade, o comportamento aqui diz respeito à transferência na lógica, no modo como eu estava a defini-la. E depois tem mais os outros 2 níveis que têm a ver com os resultados e com o ROI, o retorno do investimento. Evidentemente que esses 2 níveis são importantes, aliás, são eles que de algum modo estão pressupostos quando falamos na transferência, mas eu aqui não me vou debruçar sobre eles, vou falar apenas, como estamos focalizados na questão da transferência, vou ficar ao nível da transferência. E relativamente a este terceiro nível, esta taxonomia, eu disse que era útil, é uma taxonomia simples, mas não é uma taxonomia que nos permita saber exatamente como é que devemos atuar para implementar, para alargar a transferência ao nível das ações de formação. E daí que há uma questão crítica que ela não consegue responder, mas que outros modelos, neste momento há vários modelos que nos permitem de facto analisar melhor
transferência da formação, e esta não nos permite, de facto, analisar isto, porque não responde a uma questão muito crítica, que é esta: em que medida, quais são os fatores que influenciam, que fatores é que influenciam a transferência da formação. Uma coisa é saber se existe ou não existe transferência, outra coisa é saber qual é o nível em que nós nos situamos, outra coisa é saber o que é que leva a que essa transferência se realiza ou não se realiza, que ela efetivamente exista e que tenha os tais efeitos pretendidos que eu estava a referir há pouco. E neste sentido, nós trabalhamos já há mais de 15 anos, temos feito investigação e temos trabalhado com um modelo, há outros, como eu estava a dizer, mas este é um modelo que me agrada particularmente e é um modelo em que nós nos sentimos que de facto nos ajuda bastante a compreender a análise, a compreender a transferência da formação, que é um modelo desenvolvido por um colega nosso americano que se chama Alton e que começa por especificar esta questão. A transferência resulta da interação entre 3 grandes tipos de fatores. Fatores que chamamos de capacidade para transferir, a motivação para transferir e fatores que têm a ver com o contexto de trabalho. O facto de haver ou não haver transferência não resulta apenas das pessoas, não resulta apenas do formador, nem de longe, e não resulta apenas do tipo de ação ou do conteúdo da ação de formação. E nós temos que identificar esses fatores. Se não identificarmos esses fatores, também não sabemos depois, se fizermos a análise da transferência, depois também não sabemos em qual ou quais é que devemos mexer para incrementar a transferência, a eficácia da formação. Estes 3 tipos de fatores traduzem-se, isto agora parece complicado, mas eu já vou dizer que não, já vou mostrar que não é, traduzem-se em 16 fatores. 16 fatores que significa o quê? Em termos de capacidade para transferir, nós temos aqui um fator e que é fácil de analisar, a utilidade dos conteúdos, há pouco já se referiu de algum modo, mas uma questão que se coloca logo, que é uma questão crítica, é se os conteúdos das ações de formação correspondem efetivamente às necessidades reais que os participantes concretos daquela ação de formação têm, e se estão alinhados com os objetivos da própria organização. Aquilo que chamamos o design ou a concepção da transferência, em que medida é que, quando pensa o conteúdo de uma ação de formação, já está incrustado nessa ação de formação a necessidade de transferência e de algum modo já se prepara essa transferência na própria ação de formação, ou se deixa isso para depois, ou se pensa que ela vai surgir espontaneamente depois da pessoa terminar a ação de formação, depois a capacidade pessoal e a oportunidade para transferir. Eu ainda há dias, por acaso, encontrei uma pessoa que tinha acabado de realizar uma ação de formação e, como estava preocupado aqui a pensar neste congresso, perguntei-lhe como é que iria aplicar, e o que ela me diz é que só lá para dezembro é que vamos ter o sistema e é que vai ser aplicado. Ou seja, portanto, logo aí, a oportunidade para aplicar, para transferir, não se vai colocar nos próximos meses. Quer dizer que em dezembro o que vai acontecer, ou vai ter que reaprender, ou provavelmente não vai aplicar nada daquilo que aprendeu agora, porque tem muito mais em que pensar durante estes 7, 8 ou 9 meses que vêm aí. O que é que se passa aqui? Eventualmente há problemas de timing, se calhar deu mais jeito por alguma razão fazer a ação de formação agora, mas naquele caso concreto só mais tarde. Portanto, quando falamos em oportunidade de formação, é se muito daquilo que é aprendido depois é efetivamente desenvolvido ou não, ou se há oportunidade para isso. A motivação para transferir, evidentemente, se a pessoa não quiser transferir, não vale a pena estar a pensar que isso vai acontecer. E temos depois aqui, então, alguns fatores, esses são talvez os mais críticos, e pelas análises que nós temos feito são de facto os mais críticos, têm a ver com o contexto de trabalho, nomeadamente com o feedback que é dado ou não depois da ação de formação, pela maneira como a pessoa está ou não a aplicar, e, sobretudo aqui, há um papel muito importante, que é o das chefias diretas e das chefias intermédias. Em que medida é que as chefias diretas e as chefias intermédias são envolvidas para suportarem, ou às vezes, inclusivamente até inibem, podem contribuir para inibir a aplicação, a transferência da formação. Portanto, é destes fatores que nós falamos e é isto que nos pode permitir, então, identificar aquilo que chamamos catalisadores ou barreiras à transferência da formação. Estava eu a dizer que isto parece complicado, mas na realidade nós hoje temos uma ferramenta, que eu gostava de apresentar muito rapidamente, uma ferramenta que permite fazer tudo isto, analisar tudo isto em muito pouco tempo. É muito fácil de aplicar, é uma ferramenta que se aplica através da web, não consome mais do que 15 ou 20 minutos dos formandos para conseguirmos recolher toda esta informação e para podermos trabalhar esta informação, e é uma ferramenta que
foi desenvolvida exatamente por esse colega nosso americano, Holton, que se chama Transfer Logics e que nos permite conceber a transferência da formação de uma maneira tão simples como esta. É possível, e nós temos-la disponível no ISCTE, portanto, e está a ser utilizada em várias empresas cá em Portugal, é muito simples de aplicar. Depois da ação de formação, nós temos aqui o que chamamos o LTSI, que no fundo é um instrumento de recolha de informação sobre aqueles 16 fatores que eu estava a dizer e que nos permite imediatamente identificar quais são os catalisadores ou os dinamizadores da transferência da formação, quais são as barreiras que existem e que nos permite ver o que é que há a fazer depois da ação de formação ter terminado, o que é que nós vamos fazer a seguir. O que é que isso significa? Que nesta metodologia o que é fundamental é que a ação de formação não termina quando acaba, a ação de formação prolonga-se depois ao longo, quando as pessoas voltam, estão no local de trabalho. Eu digo quando voltam, mas isto aplica-se, seja formação on job, seja formação em e-learning ou e-learning, seja qualquer tipo de formação. Implica depois um plano de ação e um follow-up naturalmente, e isto de facto está demonstrado que é uma das metodologias que mais pode contribuir para incrementar fortemente a transferência da formação. Só para vos dar um exemplo, isto não é para lerem, ele não está apresentado em letra para ser lido, automaticamente esta nossa ferramenta fornece logo um conjunto de sugestões de medidas de ação para se poder aplicar e incrementar a transferência da formação e produz um relatório deste tipo com semáforos, vermelho, amarelo e verde, em que assinala imediatamente qual é o fator ou quais são os fatores que se transformam em barreiras, quais são aqueles que estão catalisadores e que depois dá logo ideias de como é que se deve atuar. Esta ferramenta resulta de uma investigação de mais de 20 e tal anos a nível internacional, é uma ferramenta muito validada em muitos países e que permite, tem já inserido em si próprio mais de 100 ações a realizar. E é difícil vocês inventarem mais ações além daquelas que a ferramenta já tem. Ações para ultrapassar as barreiras, para otimizar os catalisadores e por aí fora. Por conseguinte, é uma ferramenta muito fácil de aplicar, que permite-nos dar aqui um passo em frente, e o que eu sugeria, evidentemente que isto é pago, mas não é caro, o que eu sugeria que as empresas que eventualmente estejam, as organizações que estejam interessadas em implementar de facto a transferência, que façam uso desta ferramenta, ela está feita para ser muito utilizada. E é muito útil, de facto. Só para terminar, eu gostava apenas de salientar que, nesta perspectiva e na metodologia que nós utilizamos, aquilo que nos parece que é fundamental é tomar algumas medidas básicas para incrementar a transferência, que nós temos, de facto, em primeiro lugar, diagnosticar se ela existe ou não, diagnosticar e ver quais são as medidas ou os fatores que contribuem e quais são as medidas de melhoria a implementar. Há uma questão muito importante para que a transferência se realize, que é necessário envolver as FIAs diretas e as FIAs intermédias. Sem isto, dificilmente se consegue incrementar mais o nível de transferência. E depois é necessário utilizar, eu aqui só referi esta questão do LTSI, mas é necessário utilizar vários métodos, seja o inquérito, como nós utilizamos, que seja entrevista, seja focus group, por aí fora, é necessário utilizar depois aqui várias metodologias. Não se trata apenas de perguntar às pessoas o que é que está a acontecer, mas trata-se também de discutir, de planear, de preparar ações de formação, ações de implementação e ações de melhoria. Para quem eventualmente quiser aprofundar alguns aspectos relativos a este modelo, alguns aspectos teóricos que eu não estive aqui a apresentar agora, nós temos um livro publicado há alguns anos, mas que se mantém perfeitamente atual nesta perspectiva a nível científico e teórico, que podem eventualmente consultar, está ali na biblioteca, a avaliação da formação, e se houver algo, naturalmente haverá um conjunto de outras questões, nós podemos discutir a seguir. Penso que estou mais ou menos no tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Passávamos agora à nossa segunda intervenção deste painel, da professora Ana Veloso, que é doutorada em Psicologia do Trabalho e das Organizações pela Universidade do Minho, integrou o Departamento de Gestão de Recursos Humanos do CTT, foi consultora no âmbito da Psicologia dos Recursos Humanos de várias organizações, entre elas destacamos aqui a SONAI, a Motengil, a Ordem dos Médicos Dentistas, a AEP, a EDP, o Sindicato dos Trabalhos da Função Pública da Região Norte, e é neste momento docente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Senhora professora.
Bom dia a todos. Eu vou falar, na sequência do professor António Caetano, sobre uma experiência que realizei, entre várias, de transferência de aprendizagem, mais a nível de avaliação de transferência. E, em sequência disso, vou-vos apresentar um caso em que participei como observadora e como educadora, que me parece ser um caso que revela uma prática ótima a nível da formação. Eu espero que seja útil a minha apresentação. Para já, eu gostaria só de relembrar a nível do ciclo da formação e gostaria de explicar que a minha intervenção ao longo de alguns anos já se faz essencialmente ao nível do diagnóstico e da avaliação. Já penso que estes são os dois pontos fulcrais para garantir a qualidade da formação e penso que também ao longo destes anos é o sítio, são as fases do ciclo em que eu encontro maiores fragilidades. Não quero isto dizer que a realização da formação não seja importante, é com certeza das fases mais importantes, ainda para mais porque é onde há um contacto direto com o alvo da intervenção, que são os formandos. Nestes últimos anos, eu tenho investigado bastante a nível da eficácia da formação, não tanto da avaliação. Eu trouxe estas diferenças porque me parece que são importantes nós sermos rigorosos em termos conceptuais. Muitas vezes confundimos a avaliação com a eficácia da formação. E penso que nós, ultimamente, eu quando falo de nós, estou a falar das pessoas que estão no terreno, nas pessoas que fazem intervenção, nas pessoas que estão nos departamentos de formação, estão muito preocupados com a eficácia da formação. E penso que têm toda a razão em estar. Primeiro, eu sou uma otimista e penso sempre que as pessoas aprendem. Quando vão a ações de formação, as pessoas aprendem. Agora, o que fazem dessa aprendizagem, muitas vezes nós nos questionamos. As pessoas são inteligentes, são adultas, estão em interação com outras pessoas, têm uma pessoa que em princípio é um facilitador e apresenta informação e com certeza que o facto de estarem neste contexto as faz mudar alguma coisa no seu comportamento e na sua perspectiva. Agora, porquê é que muitas delas não fazem a transferência? Porquê é que muitas delas não utilizam o seu conhecimento? Este é o modelo do Walton, eu acho um modelo muito interessante, porque de alguma maneira, na sequência do professor Caetano falou, ele envolve todas as dimensões que podem de alguma maneira interferir com a transferência do conhecimento. Se vocês virem, nós temos não só uma avaliação a nível do que se as pessoas têm motivação para aprender, muitas vezes não têm, não querem, se as pessoas realizam a aprendizagem e perceber se a organização lhes dá oportunidade para elas utilizarem esse conhecimento. Porque muitas vezes não dá. Vimos este exemplo agora, que as pessoas foram à formação e só vão aplicar o conhecimento um ano depois. É muito difícil que nós consigamos aplicar com grande sucesso o conhecimento adquirido. Estas questões fizeram-me pensar o que é que estava a acontecer a nível prático, o que é que as pessoas, o que é que concretamente estava a passar em algumas organizações que tinham práticas de formação exemplares e que continuavam a tornar a fazer as mesmas formações e que verificavam que não se havia alterações. O que é que estava a acontecer? Nós fizemos, para além da aplicação numa grande organização que trabalha o conhecimento, nós fizemos uma avaliação da formação e da transferência de conhecimento. Fizemos estas avaliações durante 2 anos consecutivos de um grande plano de formação a nível de pessoas que trabalham em serviços. E utilizámos uma metodologia mista. Fizemos focus group de avaliação com os dirigentes
estamos a falar com chefias intermédias e chefes de departamento, e fizemos uma avaliação na perspectiva dos colaboradores. Temos pessoas, a organização em que fizemos isto, temos pessoas desde o 12º ao doutoramento. Nos focos grupo, o que nós descobrimos junto às pessoas foi os catalisadores, que eu chamo facilitadores. É a mesma coisa, só para... E o que viram aqui, segundo a perspectiva das chefias envolvidas nestes planos de formação, estamos a falar de uma organização com 700 pessoas, e eles identificaram estes facilitadores que se encontravam no plano de formação, na organização deles. Se virem, são todos eles muito conhecidos. A motivação e capacidade de aprendizagem do formando, a organização da formação, o perfil do formador, o facto de termos um desenho à medida, o relacionamento entre pares durante a formação, o papel das chefias diretas e a proximidade da formação à realidade profissional. Tudo isto não é novidade, são facilitadores perfeitamente identificáveis e que eles encontravam na sua organização. E estes são os obstáculos que eles identificaram à eficácia da formação. Porque é que as pessoas não transferiam? E o que nós encontramos aqui é... Isto foi feito numa época de crise, por isso é recente, não é uma época de grande riqueza na formação, é uma época de escassez. E o que encontram aqui são alguns dos obstáculos à transferência identificados por estas chefias. Encontram, talvez, o volume, e as pessoas queixam-se que trabalham muito, que têm escassez de recursos materiais para utilizar o conhecimento, o facto de não terem horários e dias consecutivos de formação, a desarticulação entre o que é dito e o que é feito, ou seja, muitas vezes são ensinadas práticas de excelência pelos formadores, o up-to-date, não é? O que há mais recente, e depois as pessoas voltam para o seu local de trabalho e ainda não podem aplicar por causa da inércia processual interna à organização, e isso dificulta a sua aplicação. O próprio as chefias dizem e reconhecem que não têm tempo para serem facilitadores e promoverem a mudança, e a própria cultura organizacional, na organização em que nós fizemos, em que há pouca tolerância ao erro, que é também uma dificuldade. As pessoas às vezes têm receio de experimentarem, têm medo de cair no ridículo. Eu queria... Estes são os resultados das pessoas que participaram na formação, dos colaboradores. As pessoas, mesmo em situação de crise, com pouca oferta formativa interna e percebendo que o contexto é difícil, continuavam a ser bastante positivos relativamente à formação. Até o que se verificava é que as pessoas agora valorizam particularmente a formação. E, como veem, encontram expectativas positivas quanto à sua capacidade individual para transferir, elas reconhecem que são capazes, referem também que o apoio das chefias é muito importante para elas conseguirem transferir, reconhecem que a formação ao nível do seu desenho, bem como relativamente ao seu posto de trabalho, são adequados para fazerem transferência. E depois eu salientei isto, que eu acho que é muito pertinente, é que estas pessoas reconhecem que nem são valorizadas, nem são penalizadas pelo facto de não utilizarem o conhecimento. Ou seja, é completamente indiferente, elas são deixadas à vontade. Por isso, a organização investe nelas, a chefia não solicita que apliquem, mas também não os pune, entre aspas, não estamos a falar de pessoas adultas, também não os pune negativamente. Por isso, não há qualquer feedback relativamente à alteração ou não do seu comportamento. Face a isto, eu perguntei à organização, então que medidas é que vão tomar? Eu disse, não sabemos ainda muito bem o que é que havemos de fazer. Por isso, esta organização faz esta avaliação, que é uma avaliação exigente, e depois não toma medidas.
E o que me surpreende é que encontro cada vez mais organizações que fazem isto, ou seja, têm qualidade, têm práticas de excelência, fazem diagnóstico, fazem avaliação de transferência e depois, e que medidas a seguir fazem? Nada. O que me parece um completo desperdício de tempo e de recursos das pessoas. O que eu vos vou apresentar agora é o seguinte, um exemplo de como é que nós podemos, neste contexto e com este conhecimento, fazer uma alteração. Eu vou-vos apresentar um caso que é o European Trauma Course, com uma abordagem centrada na equipa. Eu escolhi este caso. Aqui o trauma não é um trauma psicológico, é um trauma físico mesmo, por isso isto é um treino de equipas médicas e de outros profissionais de saúde que intervêm quando as pessoas têm graves acidentes. São acidentes de todo o nível, das extremidades, como eles chamam, os pés, as mãos, à cabeça, ao tronco, etc. São pessoas que têm acidentes e que vem uma equipa médica, tipo, como é que se chama aquela série televisiva muito conhecida? Não, o serviço de urgência. É aquelas equipas, sabem, do serviço de urgência de que chegam e intervêm logo, eles fazem isto num local de acidente. E trouxe este exemplo, que é um caso de sucesso na minha perspectiva, também porque a abordagem centrada na equipa foi buscada, foi a sua origem deste curso foi nas equipas de pilotagem. Por isso, eles foram buscar o conhecimento à formação que é dada às equipas de pilotagem. Como nós temos o patrocínio da TAP, eu pareceu-me que era absolutamente adequado trazer esta experiência aqui. O que vocês encontram aqui é o seguinte. Portugal tem um sistema de formação em trauma e de intervenção em trauma muito centrado nos hospitais. Na Europa, noutros países, há centros de trauma específicos. As pessoas vão para um sítio e são tratadas lá. Contudo, é necessário ter formação específica em trauma, que nós em Portugal não temos, apesar de termos muita excelência na formação médica, não temos especificamente em trauma. E criaram este curso. É um curso que é igual em toda a Europa e que produz um modelo de intervenção igual em toda a Europa com grande eficácia. Pronto. O que vocês encontram aqui é um exemplo inicial de uma intervenção em trauma. O que vocês encontram aqui é uma equipa, isto decorreu agora em fevereiro no Porto, é uma equipa de formadores que estão a fazer um caso clínico. Vocês encontram aqui um polaco, uma eslovénia, um português e um italiano, e o que encontram à volta são os formandos, todos eles médicos. O que é que este curso de trauma pretende? Primeiro, pretende desenvolver uma abordagem centrada na equipa de um doente acidentado e pretende desenvolver competências, não a nível tanto de conteúdos, porque todos eles são médicos e têm formação, mas a nível da sua intervenção em equipa. Trabalhar em equipa numa situação deste género, com um protocolo já definido. Como é que eles organizaram este curso? Os princípios, e eu penso que isto é um exemplo de excelência, primeiro pelos princípios educacionais. Em toda a estrutura do curso é respeitado o ciclo da aprendizagem do adulto, em todo o curso. Ou seja, a pessoa é apresentada a informação, a pessoa integra a informação, aplica a formação, consolida a informação. E em todas as várias áreas de intervenção que eles aprendem, isto é respeitado. E agora não avança. Este curso tem a duração de 2 dias e meio. Começa às 7 da manhã e termina às 6 da tarde. É um curso muito intensivo e muito cansativo, mas ninguém desmaia. Toda a gente está cheia de motivação do início ao fim.
E é um curso em que há várias bancas. As bancas são conhecimentos especializados, eles abordam a cabeça, o tórax, as extremidades, vários tipos de áreas. E os grupos têm 25 formandos, e os formandos constituem-se em equipas que rodam nas diferentes bancas, por isso têm 5 salas e rodam durante todo o dia com todos os diferentes formadores e rodam entre si, ou seja, têm uma equipa que não é fixa, vão rodando também de si para aprenderem todos a trabalhar. O que vocês encontram aqui é a metodologia, um exemplo da metodologia que eles utilizam, que é o estudo de caso. Desculpem, o caso clínico. Eles estão aqui com um caso, é um homem que chegou com um problema e o que encontram ao fundo, naquele colega que está com um telemóvel, é que ele está a apresentar, a monitorizar uma máquina para onde as formandas estão a olhar, que é o ritmo cardíaco, a pressão arterial, aquelas coisas todas que fazem imenso barulho, bip-bip-bip, que os médicos observam. Por isso, o que acontece é que elas intervêm no doente em tempo real e com dados reais que estão a acontecer naquele momento, como se fosse um doente normal. Depois, neste caso clínico, as pessoas recebem informação no momento. E como é que é dada a informação? E eu penso que esta parte pedagógica é muito interessante. Vocês encontram esta senhora que está a apontar com o dedo, é a pessoa que vem na ambulância e entrega o doente à equipa. E está-lhe a dar informação. É um homem, tem tantos anos, caiu, estava embriagado, não responde, não faz isto, não faz aquilo. Vai-lhe dando informação imediata. A equipa está imediatamente a trabalhar no manequim, veem que tem sangue e coisas assim, e está ao mesmo tempo a ler pequenos papéis com as informações, que diz assim, ele queixa-se, dói-me as costas, ou ele queixa-se e grita, ou ele, então simulam como se estivessem num teatro, fazem um role-playing com informação de data em pequenos cartões e com o equipamento todo no momento. Estou a ser clara? Pronto, é que é um bocado complexo, é engraçado ver. Eu não sei se estão a notar o ar de satisfação desta médica. Ela está a enfiar um dreno num buraco que é um tórax. Mas não é humano, aquilo é um pedaço de porco. Esta parte da logística do curso é engraçada, porque entra lombos de porco, a parte da costela, que depois não é comido, aquilo depois é dado, ninguém come aquilo, mas vejam o ar de satisfação, não é? Porque aquilo o que é que implica, é só para vocês verem, ela corta, abre, mete o dedo, depois mete o dreno, estão a ver ela meter o dreno em baixo, e depois cose. Aqui vem o risinho dela de satisfação. Ela diz que as pessoas, quando fazem o feedback final, dizem assim, isto é espetacular, porque de facto eu aprendi as práticas em loco. Por isso elas praticam e saem com o conhecimento. É feito, ao fim de cada banca, um feedback sobre como se portou a equipa, o que houve problemas, onde é que eles falharam, sempre, ao longo do dia, em cada momento em que eles fazem o exercício, é dado feedback contínuo. Isto é a equipa dos monitores. Este curso é um curso caro, porque implica que cada monitor tem 2 instrumentos à sua conta. Esta é a equipa que está aqui, há um diretor, há monitores, há secretariado, há pessoas que estão em treino. E o que é que estas pessoas fazem? O curso tem, no dia anterior, um dia inteiro de preparação dos formadores, para todos terem critérios de intervenção absolutamente homogéneos e idênticos. As opções metodológicas são discutidas no dia anterior, os formandos são discutidos no dia anterior, a equipa de formadores intervém de uma forma homogénea, treina os exercícios, as bancas, não há erros.
quer dizer, há sempre pequenos erros normalmente, mas no dia anterior há um dia inteiro em que só é trabalhado isto com o diretor de curso, que tem a decisão final sobre tudo. Por isso, quando a equipa começa às 7 menos um quarto do dia com os instruentes, toda a gente está a trabalhar como uma máquina, todos homogéneos. O tempo é muito rigoroso, não há atrasos. E todos os dias, ao final do dia, é feita uma reunião com os instrutores a perguntar o que é que aconteceu, correu tudo bem, o que é preciso melhorar, como é que os formandos estão a acompanhar, há algum problema que temos que resolver. Caso haja, no dia seguinte, antes do curso começar, cada tutor reúne com os seus instruentes e diz: é preciso melhorares aqui, tens que fazer aqui melhor, não estás com a atitude certa, mexe-te, força, estás a ir bem, continua. E no final do curso, no final, quando eles fazem uma avaliação, eles fazem também uma avaliação do próprio curso e dão-nos feedback de como é que ocorreu essa formação. Bom, este é um exemplo de grande sucesso e eu vou terminar agora. Está só a usar o tempo que ficou de crédito do professor Caetano, portanto é só para avisar isso. O que é que eu gostaria de valorizar aqui? Coisas que nós muitas vezes esquecemos. É que este curso, para além disso, tem uma parte social muito interessante. As pessoas almoçam juntas, jantam juntas, coffee breaks juntos, todos no mesmo local. Gostaria de vos salientar a preparação rigorosa de toda a equipa de formadores antes, com a preparação dos casos, com a reler as instruções, rever os princípios pedagógicos que devem estar presentes neste curso, homogeneizar toda a intervenção, a discussão de dificuldades e de coisas que estão a correr bem, sempre antes e depois de cada dia de formação, e no final nós temos um curso em que os formandos se sentam connosco e nos dizem: eu gostei disto, eu não gostei disto, eu vou aplicar isto, eu vou fazer isto, e acho que nós devíamos melhorar aqui. Estes cursos funcionam 100%, as pessoas saem 100% satisfeitas, trabalham imenso, os formandos têm um exercício muito intenso de trabalho nestes cursos e recebem um manual um mês antes, com tudo detalhado, em que eles têm que estudar e, portanto, quando chegam à formação, eles têm que ter esse conhecimento adquirido, não é pensado de outra forma. E neste curso reprova-se. O que é que isto quer dizer? Se a pessoa não tiver as competências necessárias, se ela não conseguir atingir os objetivos, é convidada a voltar noutro dia qualquer, mais tarde, para repetir. E reprova-se para se manter os estándares de qualidade. Obrigada pela vossa atenção, espero que tenham gostado deste caso. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Professora. Passávamos agora ao Dr. Manuel Beja, que é licenciado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão pelo ISEG e tirou o seu MBA no ENSEAD, sendo responsável pelos recursos humanos da Nova Base, onde está desde 1999, se não me engano. Sr. Doutor. Muito obrigado. A minha apresentação será eminentemente prática. Estar rodeado de dois académicos é sempre uma tarefa difícil e neste caso foi inspiradora, porque o professor António Caetano, por um lado, angustiou-me, porque voltou a trazer-me problemas que eu tinha deixado longe da minha memória e da minha lista de to-dos, mas por outro lado também me deu esperança, porque me deu algumas pistas de como os perseguir, nomeadamente em relação ao tema da transferência e da medição, e mais do que isso, a melhoria da transferência. Eu lembro-me que eu comecei a minha carreira na Nova Base a trabalhar na área do marketing e da comunicação, e dizia-se normalmente que no marketing da comunicação nós sabemos que 50% do dinheiro da publicidade é mal gasto. Sabemos que é um desperdício, que ninguém vai ver daquilo, que não vai ter efeito nenhum. O problema é que não sabemos qual é que são esses 50%. E de alguma forma a formação é a mesma coisa. Nós sabemos que 75% do nosso dinheiro é mal gasto, simplificando um bocadinho. Gostaríamos de descobrir melhor como transformar esses 75 em 50, para pelo menos chegarmos ao nível dos marketeers, e como é que podemos descobrir qual é que é a formação mal gasta. Eu venho essencialmente apresentar dois casos da formação que damos na Nova Base e um contexto muito curto sobre a Nova Base. Isto é a Nova Base em números.
Nós somos uma empresa de raiz portuguesa que está atualmente em 10 países e operamos em 40, com cerca de 2.500 pessoas, maioritariamente masculina, porque somos uma empresa de tecnologias e o capital humano que sai das universidades nessas áreas também é maioritariamente masculino ainda, com mais de 80% de pessoas com formação superior, essencialmente as áreas de engenharia, e com uma média de idades baixa de 31 anos, mais de 60% das nossas pessoas são aquilo que nós chamamos de geração Y, nascida nos anos 80 e 90, o que faz com que haja um contexto de trabalho diferente de muitas empresas, com uma diversidade etária maior do que a nossa. Temos uma particularidade também, é que estamos num mercado onde o emprego continua a ser abundante e as pessoas continuam a ser escassas, quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo. Os profissionais de tecnologia e informação têm muitas opções, têm muitas oportunidades de trabalho, é um mercado altamente móvel. Nós temos uma rotação que é baixa para o standard da indústria, mas que nós consideramos demasiado elevada, de numa população de 2.500 pessoas, cerca de 300 a 400 que saem e entram todos os anos, e estamos a operar num contexto global. Com muita frequência, as nossas pessoas deixam a Nova Base para ir trabalhar para a Suécia, para a Holanda, para o Reino Unido ou para outros países. Ou seja, nós continuamos num modelo que agora nos parece saudoso, quase de guerra pelo talento, e temos que ter um contexto em que as pessoas sentem que estão a crescer profissionalmente, caso contrário, encontrando outras opções. E à medida que eu via os oradores anteriores, lembravam que havia uma dimensão nova da eficácia, se quisermos, da formação, além da transferência de conhecimento, que era o efeito que a formação tem, ou não tem, na autoperceção sobre o crescimento e, como consequência disso, na motivação que as pessoas têm para o seu trabalho, no engagement que têm com as suas empresas. E, se quiser, temos uma medida indireta do sucesso da formação, que não tem a ver apenas com a aquisição de competências e a aplicação dessas competências, mas tem a ver com até que ponto é que a formação me faz sentir a minha autoperceção do meu crescimento e até que ponto é que isto contribui para a minha maior ou menor ligação à empresa. Os dois casos que eu vou... em relação à formação na Nova Base, nós, isto são médias dos últimos 3 anos, demos cerca de 50 a 60 mil horas de formação por ano, àquela população de pouco mais de 2.000 pessoas. As formações nós dividimos globalmente em formações técnicas e comportamentais. Então, alguns exemplos dos temas que estão ali. As formações técnicas, temos muito atenção ao tema da oportunidade. O exemplo que o professor António Caetano dava de uma formação que era dada agora para ser aplicada em dezembro é algo que evitamos, garantimos que as formações técnicas têm uma aplicação imediata. As formações comportamentais têm, por definição, aplicação imediata e fazem parte exatamente do processo de crescimento que vos descrevi de uma forma muito genérica há pouco. E o segundo exemplo que vou dar tem essencialmente a ver com desenvolvimento de adultos. O primeiro exemplo que quero utilizar é o Nova Base Academy. Nova Base Academy é o nosso programa de integração de recém-graduados. Hoje em dia, 80% a 90% deles são mestres. Nós temos uma pool de 4.000 pessoas por ano que consideramos potenciais candidatos. Acabamos por contratar de 1.000 a 1.500 dessa pool, entrevistamos cerca de 500 e contratamos todos os anos, nos últimos 3 anos temos contratado a este ritmo, 165 novas pessoas com um contrato sem termo, que esperamos que fiquem muitos anos na Nova Base, para os nossos quadros. Esse grupo de pessoas, que nós chamamos as turmas da academia, costumamos fazer 3 a 5 turmas em cada ano, cada turma tem 30 a 40 pessoas, entram num programa que tem uma duração de 3 anos. Durante esses 3 anos têm uma série de formações, quer técnicas, quer comportamentais, quer em sala, quer on the job, quer via e-learning, que acompanham durante esses 3 anos. Tem também uma evolução salarial própria, que varia com o desempenho e com o potencial, mas que de qualquer forma é muito diferenciado do resto da população, porque estas pessoas estão num momento de vida em que esperam que a sua evolução salarial seja rápida e são altamente apetecíveis no mercado. Um academista que tenha 3 anos de formação pela Nova Base ou por uma empresa equivalente, obviamente que vale bastante mais do ponto de vista de mercado do que valia no momento em que entrou. Eu vou focar aqui apenas nos primeiros 15 dias. Nos primeiros 15 dias depois da entrada na academia, na Nova Base, os academistas têm 2 semanas de internato em que estão fora do ambiente de trabalho. Em Portugal fazemos isso no Vimeiro, temos também feito academias em Angola e Moçambique, que tem sido um desafio muito interessante e muito valorizado localmente
e que começámos há 2 anos. E vou passar um vídeo, vou pedir à Regi que passe e que tem uma duração um bocadinho longa, de maneira que é possível que a meio vos dê um sinal a pedir para o reduzir, porque eu apenas quero, de alguma forma, transmitir à audiência o ambiente associado a estas formações, para também pensarmos o tipo de métodos que estamos a utilizar. Por favor. Eu quando vejo este vídeo, lembro-me sempre que é um bocadinho uma mistura de um videoclipe e de um home video. E que é a vida como ela é vivida, não é? Talvez seja um bocadinho demasiado dentro da organização ou demasiado privado para ser partilhado numa audiência tão grande. Mas, essencialmente, aquilo que eu, por um lado, mostra um dos aspectos que a professora Ana Veloso referia, que é a importância dos ambientes sociais onde aprendemos. Obviamente que a diversão, entre aspas, não está ali por acaso e faz sentido. Eu costumo dizer que as academias tiveram, quando começaram em 2006, um efeito pernicioso numa organização que tinha muitas quintas. Muitas organizações têm muitas quintas, a Nova Base nesse período tinha muitas quintas, e nós começámos a sentir que os academistas que vinham de todas as áreas da organização criaram um tal espírito de corpo
que eles começaram a cooperar apesar ou contra a vontade das suas chefias e criavam uma rede secreta dentro da organização de pessoas que tinham laços informais extremamente significativos e que, por isso, faziam acontecer coisas na organização que não aconteceriam se dependessem apenas dos responsáveis das unidades. Isto é o calendário das 2 semanas de formação. Ali é da manhã para a tarde, de cima para baixo, e da esquerda para a direita são as 2 semanas a passar. Digamos que há aqui várias componentes. Há uma componente que é um case study, que é central. Ou seja, um case study tem um cliente, tem um tema, permite às pessoas aprender coisas como trabalho de equipa, papéis e responsabilidades numa equipa, gestão de stress, comunicação, gestão de perspectiva dos clientes. Há uma série de maldades que são feitas pelo formador em relação ao ciclo do norming, storming, performing, que os grupos normalmente passam para garantir que esse processo de aprendizagem é acelerado. Há sessões teóricas sobre entrevistas, dinâmicas de grupo, comunicação, produção de recomendações, gestão da mudança. Há muitas atividades de team building. A primeira que aparece no fim, que nós chamamos, normalmente isto é feito no Vimeiro, o Vimeiro Health Kitchen, é uma atividade em que na primeira noite no Vimeiro todo o grupo tem que preparar com uma escala complexa uma refeição de 12 pratos que é servida a todo o grupo e normalmente é sempre um processo complicado de convergir. Há caminhadas todas as manhãs que têm um objetivo também muito claro e que têm regras claras para garantir que há compromissos entre o grupo que são assumidos e que as pessoas percebem o seu papel. Há uma orientação com pessoas mais velhas na organização no primeiro fim de semana, durante a noite, ou seja, há uma série de atividades que são um bocadinho a metáfora e a cola de todas as 2 semanas de formação. E há também sessões institucionais, entre aspas, que visam dar a conhecer a organização e visam também permitir um contacto próximo entre as pessoas que estão a entrar na nova base e as pessoas que estão a dirigir a organização e as lideranças da nova base vão lá tipicamente à hora de almoço e à hora de jantar para garantir que além da sessão formal também tem um momento informal com aquele grupo e também que reduzimos as barreiras que normalmente também impedem a inovação. Há alguns desafios específicos relacionados com a tecnologia, há ali um challenge de fazer uma aplicação em 12 horas, há um campeonato de robôs, há uma série de coisas que não são importantes em si, são importantes pelas dinâmicas que criam e pelas oportunidades de aprendizagem que criam. O segundo exemplo que quero dar, tenho que ser ao passar isto, é para um grupo completamente diferente. O segundo exemplo faz parte de um programa mais vasto que nós chamamos o Leadership Gym, com a perspectiva de que a liderança é algo que nos custa aos músculos, mas quando nos habituamos começamos a gostar mais e começa a ser algo que se torna mais natural à medida que temos mais prática. Especificamente para um grupo bastante grande, que é um grupo que tem influência sobre as grandes equipas, nós construímos um programa que tem uma duração de 7 a 9 meses, a que chamamos o The Leadership Journey, a jornada de liderança. Eu não vou dar o contexto devido por economia de tempo, mas no final de 2008-2009, quando tivemos uma mudança de CEO e uma mudança também em muitos aspectos da organização, fizemos um processo de autorreflexão sobre a organização e descobrimos, utilizando o OCI, que é o Organizational Culture Inventory, um mecanismo de avaliação da cultura das organizações bastante conhecido, que tínhamos uma cultura bastante agressiva e que tínhamos vontade de ter uma cultura mais construtiva, usando apenas 2 palavras. Começámos a fazer um percurso que já dura há 6 anos de intervenção na cultura e sentimos que a maior alavanca para gerir a cultura era o impacto que as chefias tinham no trabalho de todas as pessoas com quem trabalhavam. E quisemos criar competências nas lideranças para que dessem um feedback constante todos e para todos, começasse pelo positivo, que tivessem capacidade de escuta ativa, que desenvolvessem capacidades de coaching, não no sentido de coaching executivo, mas para transformar todas as interações numa interação focada no outro e preocupada com o seu crescimento e ajudando as pessoas, fazendo as perguntas certas para que ela descubra os seus caminhos. Que houvesse uma liderança não diretiva e que, perante este contexto, que houvesse um ambiente de empowerment e de autorrealização. Isto é uma jornada de questionamento pessoal, ou seja, isto questiona-me na forma como eu relaciono com os outros, na forma como eu me vejo, na forma como eu me vejo enquanto profissional e como pessoa. E as pessoas têm sentido, que têm participado neste programa, têm sentido que têm tido um impacto não só nas suas vidas profissionais, mas também nas suas vidas familiares ou extraprofissionais. O programa começa com um feedback 360 graus que é altamente poderoso. Nós estamos a utilizar uma ferramenta chamada do Leadership Circle,
O que está por trás disto são os modelos de desenvolvimento de adultos, que têm sido trabalhados pelo Robert Gigan, um professor de Harvard. É uma ferramenta que muitas pessoas descrevem quando recebem o feedback 360, em que são inquiridas cerca de 15 a 20 pessoas. As pessoas descrevem o feedback desse instrumento, que é bastante psicológico, se quisermos, como sendo um murro no estômago. E eu também fui alvo deste feedback 360 graus e também corresponde que foi pelo menos um murro no estômago. A partir disso, as pessoas continuam com 2 jornadas. Uma jornada em grupo, em que têm 7 dias de formação clássico, com um grupo altamente misturado. Um dos aspectos que a Ana Vose referia da constituição dos grupos, aqui também é importante. Nós percebemos que era um espaço mais seguro para as pessoas pô-las a fazer este percurso, que é um percurso que implica exposição, pô-las a fazer este percurso num grupo que não era o seu grupo natural, era um grupo de outros líderes, de outras pessoas, pares na nova base, mas que não eram pessoas com quem elas trabalhavam cotidianamente, eram de outras áreas de negócio. E esta jornada coletiva tem 3 momentos. Um momento em que as pessoas desconstroem em grupo os resultados do feedback 360 e que aprendem a influência dos nossos bloqueios, nossas crenças limitantes na interação que temos com os outros. Um segundo momento dedicado a coaching skills, de 2 dias mais 1. E um terceiro momento muito dedicado aos temas mais clássicos de gestão de talento, de identificação de potencial, de definição de caminhos específicos, de identificação do ambiente, de conseguir trabalhar em grupo, como é que é o impacto que nós, enquanto líderes, temos no ambiente onde as nossas pessoas trabalham. E em simultâneo, entremeado com o anterior, temos sessões de coaching dadas por coaches executivos externos, em que as pessoas são livres de fazer o seu percurso, podem estar a discutir os temas que são relevantes para elas e não há uma influência de uma agenda, se quisermos, da organização neste percurso pessoal. Obviamente que eu estava a ouvir o António Caetano e percebi que há aqui 2 ou 3 coisas que têm sido chave para o sucesso deste programa. Para nós medir o resultado disto é muito simples, ou seja, o resultado se dá do ponto de vista de cultura. Eu tenho 2 instrumentos que eu irei fazer durante os anos 2015 e 2016 para conseguir medir isto. Um é voltar a repetir o retrato de cultura que fizemos há 7 anos atrás. E vou perceber que impacto é que este tipo de coisas tiveram na cultura. O outro é repetir o feedback 360 graus que as pessoas fizeram e vou perceber o delta individual que cada pessoa fez. E isto, obviamente, transforma-se em comportamentos. Mas, claramente, há aqui 2 fatores dos 15 ou 16 que o modelo do professor António Caetano referia, que são críticos, que é o tema da motivação. As pessoas que não estejam dispostas a fazer esta jornada de crescimento pessoal vão se afastar de um processo deste género, vão estar de corpo presente, e houve alguns casos, embora raros. E outro é o apoio das chefias, ou seja, se não há um efeito de exemplo e um efeito de reforço, de valorização positiva da mudança de comportamentos, então este trabalho seria inútil. Também tem a ver com a cultura de feedback positivo e de avaliação das mudanças. Ou seja, são 2 exemplos claramente comportamentais. O Rogério Carapuça, ainda Presidente do Conselho de Administração da Nova Base, costuma dizer que os soft skills são, na verdade, os hard skills. Esse é que é difícil mudar. As competências técnicas adquirem-se de várias formas. Os soft skills implicam jornadas muito mais complicadas. E o nosso desafio para este congresso, que não sei se está muito dentro ou fora, é até que ponto é que o sistema educativo e a nossa experiência anterior à entrada no mercado de trabalho nos pode permitir desenvolver competências comportamentais, por um lado, e contribuir para criar pessoas inteiras que trazem todas as suas competências e gostos e valências para dentro das suas vidas profissionais, porque, efetivamente, as vidas profissionais e as nossas competências pessoais não são separáveis. E a pergunta anterior, até antes de como pode, é: será que deve? Mas poderá ser que seja um dos temas que seja tratado durante este congresso. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aqui um período de 15 minutos para podermos debater algumas das questões que foram aqui levantadas, ou levantar outras, ou fazerem comentários. Portanto, neste momento, abro a participação à audiência e pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção. Eu penso que há microfones, não tenho certeza, que não confirmei, mas penso que está. Então temos aqui uma intervenção aqui já na segunda fila e depois ali já outra.
Depois temos ali aquele senhor ali. Bom dia, o meu nome é António Augusto Fernandes. As questões que eu queria principalmente fazer um comentário, em particular às questões levantadas pelo professor António Caetano. E o problema coloca-se, do meu ponto de vista, relativamente ao modelo do Kirkpatrick, quando estamos a falar ao nível da reação. O que acontece é que, e por isso o número elevado da ordem dos 90% ou até mais, porque a maior parte das pessoas não dizem que o rei vai nu. É evidente que uma formação, se o formador ou a formadora tiver, digamos, grande capacidade de exposição, toda a gente saiu do emprego, foi um momento de descompressão, portanto toda a gente diz bem de toda a gente. O que quer dizer que a validade daquilo é baixa. Quando estamos a falar do problema da transferência, de andar entre os 20% e os 30%, o problema coloca-se a montante do próprio processo e tem a ver exatamente com o levantamento de necessidades de formação que a professora Ana Veloso ali colocou, que é esta questão essencial. A maior parte, mesmo nas grandes organizações com 10 mil, 15 mil, 20 mil trabalhadoras ou colaboradoras, o que acontece aí é que o levantamento de necessidades de formação é feito por inquérito, ou às FIAs diretas, ou aos próprios colaboradores, e não através de uma medição das competências e dos conhecimentos. Daí que é um falso levantamento de necessidades de formação. Depois há um desajustamento entre a formação, quer na formação inicial, e quando falamos na formação inicial, estamos a falar, por exemplo, na formação em alternância ou dual, que devia ser a realidade do país e não é, e aquela pouca que existe ao nível da aprendizagem é falsa, porque a formação de posto de trabalho e a formação em sala não estão ligadas na maior parte dos casos. Na formação contínua, a maior parte dela existe para encher a base de dados, como eu lhe costumo dizer. Ou seja, é uma formação desarticulada e, digamos, afastada da própria realidade. Na sua grande maioria é expositiva. Não se recorre ao método de casos, ao problem-based learning, aos jogos pedagógicos. Na maior parte das empresas, ela é expositiva. Portanto, está afastada da realidade. No caso da minha empresa, e eu dou-vos um exemplo, porque é que nós temos praticamente uma transferência a 100%, eu dou-vos um exemplo. Os web designers trabalhavam, por exemplo, em Flash. De um dado momento foi necessário fazer a transferência para o HTML5. Pura e simplesmente há uma contingência entre a aprendizagem e a aplicação. Na maior parte das formações, são formações para encher a base de dados. Ou seja, depois há a ilusão do tempo, como já foi aqui focado. Às vezes 1 ano ou 2 anos depois é que essa formação é levada à prática. Em suma, e para concluir, é preciso alterar profundamente todo este sistema. Nós portugueses, e não só, somos muito bons a fazer diagnóstico, mas não conseguimos colocar as questões na prática. Em 2009, demorámos 2 anos a construir uma ferramenta que custou ao erário público 150 mil euros, está desde 2011 nas mãos do Instituto de Emprego para as pessoas poderem trabalhar direto e online sobre métodos de estudo de casos, PBL, portfólios, jogos pedagógicos, etc. Está há 5 anos na gaveta, nunca foi utilizada pelo Instituto de Emprego. E isto diz tudo. Bom dia e obrigado. Muito obrigado. Temos aqui um conjunto de pontos levantados que tocam em algumas feridas, mas eu ia, se calhar, dar espaço para mais 2 intervenções e depois passava aqui para a mesa para fazerem comentários. Portanto, temos ali mais uma e depois temos ali outra que pediu para fazer. Bom dia. Eu, antes de mais, gostava de saudar porque achei as 3 apresentações muito interessantes e inspiradoras. E aquilo que eu gostava de dizer prende-se um pouco com temas que quer o Manuel Beja, quer a Ana Veloso referiram. Não podemos desligar o tema da transferência do tema da sociedade em que vivemos. E há um problema na sociedade em que vivemos que eu chamaria com 2 palavras: accountability e liderança. Neste país não se presta contas e as lideranças são frouxas. E temos agora um case study magnífico que eu e os meus colegas formadores poderemos utilizar e escalpelizar, que é a Comissão de Inquérito do BES. Tem case studies e afirmações magníficas sobre isto que eu estou a dizer. E eu, como não tenho fortuna pessoal,
tenho que trabalhar, e trabalho há muitos anos como formador nestes domínios, engolindo estes sapos todos. E as regras que ainda utilizo para tentar ser eficaz na minha atividade e incentivar os meus formandos a adotarem algumas das coisas que trabalhamos em conjunto, foi um livro que li já há muitos anos no início da minha formação, que é Teaching as a Subversive Activity. E tende ser subversivo e às vezes até duro para tocar à série nas pessoas e fazer que elas façam alguma coisa. E outra coisa é trabalhar ao nível da linguagem, porque eu acredito muito que se mudarmos a forma de falar e os termos, que somos capazes de conseguir transformações. E um exemplo que eu vos ia dar é: eu abomino a expressão motivação de recursos humanos. Abomino. Número 1, abomino a expressão recursos humanos, que é uma expressão tayloriana. Eu, se tivesse algum poder no universo, abolia em tudo quanto é sítio do mundo a expressão recursos humanos, substituía por pessoas. Eu não sou um recurso. Eu choro, eu rio, eu sinto frio, eu sinto calor, eu tenho emoções. Não sou um recurso. Um recurso é esta cadeira, é este palanque, é aquele microfone, é este. Isto é que são recursos. Eu não sou um recurso. Recuso-me a ser chamado de recurso. Primeira batalha que eu travo. Segundo, não há motivação, há mobilização. A motivação é da responsabilidade individual. Cada pessoa é o accountability, tem que assumir a responsabilidade. Se assinou um contrato de trabalho com uma organização, se tem uma missão e responsabilidades básicas, tem que as cumprir. Tem que dar o litro e ir com a energia para a organização. Os líderes têm é que não estragar esta motivação. Têm que lhe dar gás. E, portanto, há uma série de coisas que andam aqui ao contrário. E, como eu quero tentar arranjar um lugar no céu e não ir para o inferno, uso estes truques para tentar incentivar a transferência. Muito obrigado. Havia aqui um pedido de intervenção aqui embaixo, aqui na quinta fila. Não é? Sim, ali aquele senhor. Casaco castanho que está aqui há 1, 2, 3, 4, quinta fila, exatamente. Muito bom dia a todos. O meu nome é Luís Castro. Eu queria fazer aqui um pequeno comentário à doutora Ana Veloso, que, segundo eu apanhei, as pessoas não encontram consequências positivas individuais para alteração de comportamentos, nem identificam qualquer penalização caso não consigam, não é? Mais ou menos isto. Eu lembro-me aqui de um exemplo que muitas das formações não valorizam o que daí advém, ou seja, muitas das pessoas estão nas formações sem se terem a consciência. Consegue? Não têm a consciência clara do que é que lá estão a fazer. E lembrei-me de um exemplo de um artigo que eu li, que havia uma formação na área de um programa de software e quando a grande maioria das pessoas se recusaram a aprender esse software porque diziam que não ia trazer nenhum ganho à empresa, que não iam aprender nada com isso, não ia melhorar, houve no entanto uma pessoa que achou esse programa interessante, tentou procurar informação sobre isso. E o que é que acontece? Enquanto que o passar do tempo fez com que esse software fosse de facto implementado, todos os seus colegas tinham na cabeça deles recusado, e o que é que acontece? Esta, como aderiu, foi promovida ao departamento, neste caso, responsável por este programa. E a minha era só acrescentar isto, se calhar também o facto de explicar às pessoas, ou neste caso não é bem de explicar, mas de lembrar que o facto de estarem numa formação, até pode ser que vão na carreira delas surgir oportunidades que, se as agarrarem, até podem subir e ter mais frutos. E agora também gostava só de fazer aqui um pequeno comentário, que nós não somos recursos. A minha opinião é que somos recursos uns dos outros, até porque cada um que está aqui sabe coisas que mais ninguém sabe,
e se calhar se fizéssemos o intercâmbio uns aos outros, iria surgir algo muito positivo. Obrigado. Nós, neste momento, já esgotámos 2/3 do tempo que tínhamos. Depois há mais pedidos, mas eu ia, se calhar, agora balizar estas 3, que se centraram essencialmente aqui em pontos relacionados com desfazamentos da formação, instrumentos de levantamento eficazes para as necessidades dessa formação e depois muito à volta daquilo que é a mobilização, para não utilizar a palavra motivação, a mobilização das pessoas e não dos recursos para a formação e para depois a sua transferência eficaz para o contexto empresarial. Portanto, eu perguntava aqui à mesa que comentários, que pistas apontam para estas questões que foram aqui levantadas. Começávamos aqui para a professora. Ok. Eu e as tecnologias tenho aqui um problema. Vou começar pela última, é mais recente, é o que me lembro melhor. Aquilo que eu apresentei aqui foi a percepção dos próprios colaboradores. E de facto, e aquilo é uma pista de intervenção para os líderes, o que me pareceu muito pertinente. As pessoas não querem ser penalizadas, mas que gostariam de ser elogiadas. E eu lembro-me, quando eu confrontei no Focus Group as chefias destas pessoas com esta percepção, uma chefia disse-me assim, de facto eles foram ao Excel, à formação de Excel, e quando eu cheguei todos os ecrãs tinham Excel a cores, o que era uma novidade. E eu disse assim, ok, então o que é que fez com isso? Nada. Assim, então devia reforçar, não é? É o mínimo que se pode fazer. Ou seja, aquilo foi uma chamada de alerta que as pessoas, claro que têm que se autodesenvolver, claro que têm que, é um ganho pessoal, toda a gente tem esse conhecimento, mas também é bom nós sermos elogiados pelos outros e sermos chamados à pedra, estamos aqui na reportabilidade, não é? Quando não utilizamos o conhecimento, porque é um investimento. Eu acho que, principalmente, e vou passar a palavra aos meus colegas, eu acho que principalmente, e um pouco com o comentário, o primeiro comentário que fizemos, é que nós temos boas ferramentas, temos informação, temos bons formadores, temos boas pessoas, temos boas organizações, com alguns precalços. O exemplo que vos mostrei é um exemplo europeu em que nós portugueses somos excelentes. Fomos nós portugueses que avançamos com a ideia deste curso de trauma, por exemplo, e a metodologia utilizada, fomos nós que a criámos. Foi adotada a nível europeu. Somos bons, então porquê é que nós não utilizamos a informação? É o desafio que vos faço. Nós sabemos quais são os problemas na transferência, porquê é que nós não intervimos? Não é? Não é preciso muitos recursos também. Passo. Obrigado. Certo. O tema que me deixou pensar nas intervenções anteriores foi essencialmente o tema da identificação das necessidades de formação. Eu acho que é bastante simples, da minha experiência, nos temas que têm a ver com necessidades técnicas. É uma questão relativamente fácil de resolver. Uma complexidade diferente das necessidades comportamentais. Eu não sei como é que se faz, com toda a honestidade, a melhor via que nós tentamos seguir é através da ligação aos sistemas de avaliação de desempenho. Mas isso implica também que tenhamos sistemas de avaliação de desempenho de uma maturidade que a maior parte das organizações não tem e que nós não temos no nosso nível. Quem é que é a melhor pessoa para avaliar o nosso trabalho? Não é o nosso chefe. O chefe de cada um de nós não sabe muito sobre o nosso trabalho. Até a certo ponto os nossos pares avaliam melhor o nosso trabalho que os nossos chefes. Mas claramente a nossa equipa avalia muito melhor o nosso trabalho do que os nossos chefes. E desse ponto de vista era importante nós conseguirmos perceber, construir sistemas de avaliação de desempenho que sejam focados no desenvolvimento, ou seja, não sejam focados na distribuição de prémios, na evolução da carreira, mas sejam focados no desenvolvimento. E o desenvolvimento depois liga-se claramente para a formação. Mas a melhor pista que eu tenho para os temas de avaliação, para os temas de identificação de necessidades de formações é sistemas de avaliação de desempenho bastante mais sofisticados e mais orientados para o desenvolvimento do que temos hoje. Identifico-me completamente com o comentário do segundo interveniente em relação ao tema das pessoas.
e acho que é uma questão de tempo, ou seja, há uns anos os departamentos que agora são de recursos humanos eram de pessoal, muitos deles já não são. Eu lembro-me da Maria João Gomes na UIDU, que é diretora de pessoas e cultura. A minha função é diretor de pessoas e organização, e acho que cada vez mais vai haver mais organizações a fazerem isto desta forma, porque as palavras têm poder e aí estamos claramente a utilizar as palavras erradas. Eu lembro-me da história de um professor universitário espanhol que, quando criava o Departamento de Recursos Humanos da Universidade, diria que só em cima do meu cadáver, porque nesta universidade as pessoas nunca são recursos. E pronto, mas está demasiado entrincheirado na nossa prática para que sejamos críticos em relação a isso. Há aqui um aspecto que me parece, de facto, real, que me parece muito crítico, que tem a ver com as necessidades de formação. Eu penso que uma das questões que frequentemente nos aparece, e como aliás foi salientado, tem a ver com o modo como se identifica a necessidade de formação das pessoas em concreto que vão a uma determinada ação, e em que medida é que essas necessidades são depois incluídas ou integradas na própria concepção, quer em termos de conteúdos, quer em termos de práticas pedagógicas que são utilizadas na ação de formação. Nós utilizamos naquele sistema que eu vos referi há pouco, nós utilizamos e temos feito com algumas empresas, temos ajudado algumas empresas a fazer, ao nível das necessidades de formação, porque é aí que começa aquele ciclo. Eu comecei na ação de formação, mas evidentemente que ele começa exatamente no levantamento. E o que nós temos estado a utilizar, e o sistema prevê, é aquilo que chamamos um contrato de formação. Isto é de uma potência incrível. Realizar isto não é difícil, é feito através da web também, e consiste em quê? Antes de alguém ir a uma ação de formação, tanto essa pessoa como a chefia dela têm que acordar naquilo que esperam que venha a acontecer depois da formação. Portanto, o chefe tem que dizer: com esta formação eu espero, e são só 2 ou 3 objetivos que se colocam, ou até 1, normalmente damos até 3, para que ele tem que dizer: eu espero que depois de vir desta formação, você, o contrato é feito entre os dois, mediado pelo sistema, eu espero que você faça isto ou aquilo, que melhore nisto, naquilo ou naquele outro. E o formando, ou previamente, antes de ser formando, a pessoa que em princípio irá frequentar a formação, diz: muito bem, na condição A, B, C. Isto é, vou precisar disto, daquilo e comprometo-me a fazer isto. Isto é simples, não é nada do outro mundo. Hoje em dia nós temos que introduzir mais os sistemas tecnológicos nestas questões. É muito simples, é o sistema que o faz, nós apenas aquilo que fazemos, a nossa intervenção, consiste pura e simplesmente em colocá-los a falar um com o outro. E nenhuma pessoa vai à ação de formação sem ter o contrato de formação. O que quer dizer que, depois da ação de formação, quando vamos ver a transferência, a primeira coisa a fazer é em que medida, como é que aquele contrato está. E isto leva a que, quando eu há pouco falava no envolvimento das chefias, que é uma das questões fundamentais, leva a que a chefia esteja envolvida ainda antes da formação. Evidentemente, depois depende do tipo de formação, de profissionais. Estamos a falar, como o Manuel está a falar, se forem aquilo que chamamos profissionais, que geralmente não têm um chefe ali, aí tem que se ver quem é o coordenador da equipa ou por aí fora. Portanto, mas aí é uma questão da organização dizer quem são esses coordenadores, quem são esses responsáveis. Penso que uma das questões que, de facto, que valia a pena debaterem aqui um pouco é exatamente esta. Nós chamamos explicitamente, é um contrato de formação que fica registado, em que os dois têm acesso a ele. O gestor da formação controla isto sistematicamente, tem toda a informação, em qualquer outro nível hierárquico, e este é um pressuposto que pode ser, de facto, muito importante para garantir, para assegurar que há uma transferência maior e que a eficácia é maior. Nós acabámos de fazer há 2 ou 3 meses para uma grande empresa, eram para aí umas 300 ou 400 pessoas, exatamente apenas a identificação dos gaps,
em função do modelo de competências que eles têm, e a identificação das necessidades de formação de cada uma daquelas pessoas, em que tanto a pessoa como o chefe tiveram que intervir. Isso geralmente leva, pode pensar-se, mas isso vamos gastar muito tempo, as pessoas não têm tempo para isso. Com os sistemas que estamos a utilizar, geralmente não gasta mais de 10, 15 minutos cada um. E o sistema é de tal maneira chato que, se a pessoa não responde, no dia seguinte está outra vez a incomodar você, ainda não disse, você ainda não fez. Portanto, não há ninguém a intervir, é o próprio sistema, nós damos a instrução, pomos a frase que queremos que apareça, isto funciona assim. Isto permitiu a esta empresa que eu estava a falar, de facto ter, neste momento, para um ano inteiro, permitiu, de facto, agora, ter ações de formação, de facto, quase personalizadas, não é uma ação para cada pessoa, mas ter em cada ação de formação as pessoas que realmente precisam ou estão ligadas àqueles conteúdos que eles querem transmitir. Queria só, não me vou alongar, queria só chamar aqui a atenção de dois aspectos, ou de um aspecto. Enfim, haveria outros, que é o seguinte, que tem a ver também com algumas questões que acabaram de referir. É conveniente que nós diferenciemos aquilo que chamamos formação em competências fechadas e em competências abertas. As pessoas têm o hábito de usar soft skills e hard skills, não é disso que eu estou a falar. As competências fechadas e as competências abertas têm, ao nível do planeamento da formação, da execução da própria formação e depois da transferência, são diferentes. E quando falamos em competências fechadas, uma boa parte daquilo que a professora Ana apresentou naquela equipa de trauma, uma boa parte daquela formação são competências fechadas. Há depois uma outra parte que são competências abertas. As competências fechadas têm a ver, sobretudo, com a aprendizagem de esquemas, de procedimentos, que é para aplicar tal e qual. E esses, uma boa parte das ações de formação, sem dúvida, que eu muitas vezes chamo formação, algum tipo de formação técnica, por exemplo, uma boa parte das sessões de formação conseguem ter simuladores ou conseguem, de algum modo, reproduzir na própria formação um contexto muito idêntico, às vezes igual àquele que se vai encontrar no local de trabalho, e aí a transferência, em princípio, será mais adequada, será mais fácil. A grande questão tem a ver com as competências abertas, em que aquilo que tem que se ensinar são mesmo princípios, são regras, para as pessoas depois transferirem, seja ao nível generalizarem, seja ao nível lateral, seja para outras situações que não podem ser concebidas ali. E aí é que, de facto, o problema da transferência é muito mais dramático, é muito mais crítico. E exatamente por isso é que é conveniente que as expectativas sobre sobretudo estas competências abertas, que sejam ajustadas antes da ação de formação entre os potenciais formandos e as FIAs e, naturalmente, os próprios formadores e os próprios gestores da formação, porque há aqui vários atores a ter em conta. Era um pouco neste aspecto. Muito obrigado. Eu peço desculpa, sei que existia um conjunto de pedidos de intervenção nesta fase ainda do debate, mas já passámos 10 minutos da hora e não posso ser eu responsável por isto começar a descarrilar já. Portanto, vamos encerrar por aqui, deixar só aqui uma nota de agradecimento da minha parte por este painel, por ter participado, aprendi bastante e acho que leva aqui algumas ideias para depois debater com quem estiver disponível para pormos em prática. Espero que também tenham gostado. Peço uma salva de palmas para os nossos oradores. O break terá a duração de 15 minutos, será servido aqui no hall e será servido pelos alunos da Exprodouro, Escola Profissional do Alto Douro. Voltamos daqui a 15 minutos às 11h25. Até já!